Amigos, Irmãos, a paz do Senhor. Nós somos o canal Testemunho Bíblico e hoje nós estamos trazendo mais um vídeo para todos vocês. Hoje nós estaremos tratando sobre o seguinte tema: o amor de Deus. Qual a dimensão deste amor? Qual o seu comprimento, a sua largura, a sua profundidade? O que este amor implica a nós seres humanos? Nós estaremos tratando sobre isso nesse vídeo. Então já não esqueça, já vá deixando o seu like, se inscreva no canal, muito importante, para estar acompanhando os nossos vídeos, as nossas gravações. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. E também, que é super importante, compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais, grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, para que mais pessoas possam ser edificadas por este conteúdo. Segundo o dicionário, nós podemos definir o amor como sendo um sentimento afetivo que faz uma pessoa querer o bem de outra. Muitos podem perguntar, qual é o tamanho do amor de Deus? Será que o amor de Deus ele tem um fim? Será que tem como medir este amor tão grande? É importante nós saber que Deus, ele não tem, nem ele fez o amor. Deus, ele é amor. Deus, como sendo amor, como sendo algo inerente ao seu caráter, Deus, ele disponibilizou esse amor e compartilha conosco através dos atributos comunicáveis. Nós sabemos que nós temos um vídeo aqui denominado atributos incomunicáveis, que são os atributos que Deus tem que não pode ser compartilhado com nenhum outro ser. Mas nos atributos comunicáveis no ramo teológico está inserido o amor, esse sentimento que existe no mundo. Entretanto, esse sentimento vem sendo muito banalizado ou até mesmo incompreensível para muitas pessoas. Qual é o amor de Deus? O que significa dizer que Deus é amor? Como nosso irmão Cláudio falou, qual o cumprimento do amor de Deus? Efésios capítulo de número 13, versículo de número 17. Eu vou ler na versão viva da palavra de Deus. E oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus, e que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e por si mesmos possam experimentar esse amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim, nem o poderão conhecer ou compreender completamente. É interessante notar que Paulo, ele aqui na sua oração pelos Efésios, ele declara que o seu desejo é para que os Efésios compreendessem o amor de Cristo, mas em certo momento ele declara: por mais que eu estou fazendo essa oração, eu sei que é inimaginável vocês entenderem, compreenderem o significado pleno do amor de Cristo. Esse amor, ele excede todo o entendimento. Primeiro, então, o primeiro ponto, nós precisamos destacar o seguinte: qual a largura, o comprimento? Como podemos definir o amor de Deus e de Cristo? Ora, é impossível, é inimaginável esquadrinharmos o amor de Cristo. Você pode perguntar, e por que deste amor de Deus ser tão grande? Ora, a prova disso nós vemos em João, capítulo de número 3, versículo 16. O seguinte texto: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você pode perguntar novamente, mas por que de Deus amar o mundo de uma tal maneira e entregar o seu Filho? Nós observamos e nós vemos desde o Gênesis que a raça humana, ela por haver cometido seus erros, ela se afastou de Deus. Logo, nós entendemos o seguinte: o erro foi do próprio homem. Nós vemos que o homem, ele teve a livre escolha, a escolha espontânea, mas nós vemos que mesmo assim, Deus, pelo seu infinito amor, ele enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário por todos nós. É impressionante quando falamos do amor de Deus, porque por mais que nos esforcemos, à luz das Sagradas Escrituras, explicá-lo na sua plenitude é difícil. E como o texto que Paulo declara em Efésios 3, é impossível compreender toda a largura, o comprimento deste amor. É importante lembrar também que o amor de Deus, em nenhum momento, ele anula a justiça de Deus. Porque até no amor de Deus ele é justo. Como assim? Porque para nós cristãos, o maior exemplo do amor de Deus é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Lá está explícito o amor de Deus para com toda a humanidade. Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E Deus, em Cristo, ele satisfez a sua justiça. Exatamente. Em 1 João capítulo 2, versículo de número 2, a Bíblia declara que Cristo é a nossa
propiciação. Você sabe o que é propiciação? Esse termo denota o propiciatório, que era onde o sangue dos sacrifícios lá em Levítico capítulo 16 eram aspergidos. A palavra no grego, hilasterion, traz a ideia e conota a ideia de um Deus irado que é satisfeito através de sangue pela sua ira. É por isso que Paulo fala em Romanos, capítulo de número 3, do 23 ao 26, que Deus ele é justo e justificador ao propiciar Cristo em nosso lugar. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que Deus demonstra amor para conosco, ele também demonstra justiça. Porque Deus, ele perdoou toda a humanidade, mas para que ele perdoasse a humanidade, exigia-se sacrifício. Portanto, essa ideia de que muitos dizem, Deus é amor, Deus, ele ama realmente, mas até no ato de Deus amar, ele demonstra que a sua justiça é inerente ao seu caráter, ou seja, faz parte, não pode ser arrancada. Quando nós observamos em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 6, o escritor Paulo, ele diz assim: quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores. Mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Paulo ele diz: mesmo que nós fôssemos justos para com Deus, nós não esperaríamos, nós não merecíamos que alguém morresse por nós da forma que Cristo morreu. Mas, ao contrário disso, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos pessoas distintas do reino celestial. E mesmo assim, ele prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer em meu e em seu lugar. Esse é o amor que Deus ele teve para conosco. Em vez de você pagar o preço do erro que você cometeu, o salário, porque nós sabemos que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E o que é salário? Salário é aquilo que você merece por ter feito. Então, se o homem pecou, o homem merece a morte, porque pelo pecado a morte entrou no mundo. Então, o que a humanidade merecia? A morte. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos dar a vida. Nós vemos, principalmente nesse conceito pós-moderno do século 21, que o amor de Deus é visto como uma relação entre homem e mulher. Nós vemos que o amor de Deus ele está sendo relativizado em diferentes culturas. Nós percebemos que o amor de Deus está sendo minimizado a contextos culturais que não tem nada a ver com o amor de Deus. É importante destacarmos que no grego, a linguagem em que o Novo Testamento foi escrita, não existe apenas uma palavra só para amor, como assim nós temos na língua portuguesa. Existem várias. E uma dessas palavras é ágape, tem outra que se chama fileô e tem outra que se chama eros. Muitas das pessoas, quando pensam em amor e não fazem uma exegese do texto bíblico, já pensam em um amor entre um homem e uma mulher. Mas se tratando de Deus, o termo usado é o amor ágape. Isso significa amor desinteressado. Em suma, não importa o que você fez, não importa quantos erros você cometeu, ele te ama. Mas deixa eu te falar o seguinte, o amor de Deus não é um pretexto para pecar. O amor de Deus não é pretexto para você abusar da sua graça, não. Porque, como mesmo eu já disse anteriormente, até no amor de Deus é manifestada a sua justiça. Uma frase que as pessoas usam muito é a seguinte: nem Jesus agradou a todo mundo, então por que eu devo agradar? Bom, as pessoas usam essa frase como um pretexto para falar que nós não devemos agradar a todos, aqueles que estão ao nosso redor. Porque como se Jesus não tivesse agradado. Realmente, muitas pessoas não foram agradadas pelo modo de Jesus. Porque Jesus é uma pessoa que ama, como já foi falado, mas também é um Deus justo. Ele requer justiça, retidão e sinceridade de coração. Mas é importante nós lembrar, Jesus não agradou a todo mundo, mas ele amou a todos. Apesar de Jesus não ter agradado a todos que estavam ao seu redor, mesmo assim, Jesus ele amou a todos. Jesus amou as pessoas pecadoras. Jesus amou as pessoas desprezadas. Jesus amou as pessoas que eram e estavam desamparadas pela sociedade. Ele praticou o ato de amor que é ele próprio. Jesus ele demonstrou amor para todos. E Jesus ele mostra o seu amor de uma forma tão simples. Nós sabemos que o amor de Jesus não é um mistério para entender. É uma forma simples. Deus ele ama a todos. Deus ele ama o pecador, mas ele aborrece, ele não ama o pecado. Mas você que ainda não é evangélico, quero lhe dizer uma coisa: Jesus ele te ama, mas ele não ama o que você faz. Uma mãe, quando vê o seu filho sendo preso por fazer coisas erradas diante da sociedade, você pode perguntar se ela ama o seu filho, e ela vai dizer 100%. Agora pergunte se ela concorda com os atos dele. Com certeza ela ia dizer não. Mesma forma é Jesus. Ele ama os seus filhos, ele ama você, mas ele não concorda com os seus erros. Ele não ama os erros que você comete. O conceito de amor hoje tá estranho. Amor para muitos
É um pai que tem um filho e que dá um carro para este. E este, de maneira irresponsável, sai por aí, cometendo estragos irreparáveis em famílias. E ele é preso. E o que é amor para essas pessoas? É o pai pagar fiança e soltar sem nenhuma punição. Essas pessoas não compreendem realmente o amor de Deus. O amor de Deus não é um pai que deixa o seu filho fazer o que quer e o deixa impune. Muito pelo contrário. No Antigo Testamento, principalmente a nação de Israel, vocês se lembram o que Deus fez com as tribos do norte, as 10 tribos do norte? Ele enviou o rei da Síria para que pudesse levar todos como cativo. Você se lembra do que aconteceu com as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim? Foram levados cativos para a Babilônia pelos seus pecados e passaram 70 anos. Deus não é um pai que deixa o seu filho fazer o que quer. Não, muito pelo contrário. O amor de Deus é demonstrado nas suas correções, nos seus açoites. Porque como o escritor aos Hebreus no capítulo 12 fala, se Deus nos chama de filhos, mas não corrige como tal, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Tire esse conceito errôneo que está arraigado no seu coração de que amor é algo que deixa a outra pessoa impune. Não. O amor de Deus, ele é um amor que não deixa o pecado e o pecador, de maneira nenhuma, impunes, sem punição. Quero ler um texto aqui em 1 de João, capítulo de número 4, versículo de número 16, e a parte B. Deus é amor. Quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Nós vemos que João diz o seguinte, Deus, ele, como já nós falamos, Deus ele não tem, Deus ele é o próprio amor, ele é a fonte deste amor. Então nós vemos que quem está em amor está em Deus e Deus nele. Como nós podemos saber se uma pessoa está em Deus, se Deus estiver nele? E como podemos saber e compreender que Deus está em uma pessoa, se ele amar a Deus? Então nós vemos que João ainda diz no versículo 19 do mesmo capítulo, nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Nós fizemos uma pergunta no início, qual o tamanho do amor de Deus? O tamanho do amor de Deus é eterno. Por quê? Porque Deus, ele é eterno. E o que eu quero dizer com isso? Se Deus é eterno e Deus é amor, então entendemos o seguinte, o amor de Deus não tem fim, é eterno. Para concluirmos, eu gostaria de dizer que uma vez que provamos o amor de Deus, que estamos em Cristo, nós devemos dar esta graça para outras pessoas. Nós devemos compartilhar dessa graça que foi concedida a nós para outras pessoas. Romanos capítulo número 5, versículo 5, a parte B. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Interessante notar que o que capacita os cristãos a demonstrarem amor é o Espírito Santo. Tanto que em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 22, onde Paulo lista os frutos do Espírito, sabe qual é um dos frutos do Espírito? É o amor. E sabe qual é o termo no grego que ali está implicado? Ágape. Você quer amar? Ame, demonstre amor. Mas se você não consegue demonstrar esse amor, peça ao Espírito Santo. Tenho certeza que ele, como o agente ativo que nos influencia a amar, vai ter o prazer de lhe ensinar mais sobre a graça do amor. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal Testemunho Bíblico. Não se esqueça, já vá deixando o seu like para o YouTube assim entender que você está gostando do vídeo. Também se inscreva no canal para estar nos ajudando. E também compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp, Facebook e também no seu Instagram. Nós pedimos encarecidamente também que você siga a conta oficial do Testemunho Bíblico. Também pedimos para que vocês sigam tanto o Cláudio quanto eu nas nossas contas oficiais do Instagram. Os da produção também estão passando aqui na tela. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.